Olá, esse vídeo é um complemento do último vídeo, o vídeo anterior, Elias, o profeta no mundo físico e Enoque, mas ele pode ser também um vídeo independente, não tem pré-requisito, não tem necessidade. Quem viu o outro vídeo vai ter uma continuidade, quem não viu, ou dá uma busca no meu canal, Elias, o profeta no mundo físico e Enoque, ou esse vídeo aqui ele vai ter um conteúdo com início, meio e fim, independente, sem pré-requisito. Então, nós vamos falar de anjos e almas. Como nós falamos no vídeo anterior de anjos e arcanjos, então me ocorreu, né, algumas pessoas fazem, é confuso mesmo, principalmente na civilização ocidental, uma confusão entre anjo e alma. Será que a alma, quando passar por um processo de aperfeiçoamento, vai virar anjo? Ou será que o anjo caído vai virar alma e vai encarnar? Nada disso. Anjos e almas são seres ou entidades ou criaturas ou criações completamente diferentes. Os dois fazem parte do mundo espiritual. A criação é dividida no plano físico e no plano espiritual. No plano físico está a natureza, os 4 reinos, os 4 elementos, tem o reino astronômico também, os planetas, né, que estão dentro do plano físico, e o plano espiritual também tem componentes, também tem, eu costumo dizer, tem conteúdos, né? Só que esses conteúdos não são conteúdos físicos, são, digamos assim, conteúdos espirituais ou seres espirituais divididos em 2 tipos, almas e anjos. A gente não pode subdividir almas em anjos e arcanjos. E arcanjos são têm um potencial superior ao potencial dos anjos. Então vamos trabalhar com esses 2 conceitos, almas e anjos, no plano espiritual. Não existe, quer dizer, principalmente, né, como eu disse, no mundo ocidental, existe uma certa confusão entre alma e anjo, como se a alma algum dia vai se transformar num anjo quando chegar a uma perfeição, ou um anjo caído vai se transformar numa alma para reencarnar e atingir uma perfeição. Nada a ver. E não existe qualquer relação entre, são 2 criações, não vou falar criaturas, mas vou falar criações, seres espirituais completamente diferentes. As almas nunca vão ser anjos e os anjos nunca vão ser almas. Os anjos nunca foram almas e as almas nunca foram anjos, nem vão ser, são de natureza diferente. Então, o que são os anjos? Os anjos são criações, não vou falar criaturas, são criações espirituais que têm missão. Os anjos têm missões, cada anjo tem uma missão. Eles não têm livre-arbítrio, eles já foram criados com determinadas missões. Cada um tem uma missão, até o Zohar diz que até uma folhinha de grama tem um anjo para cuidar dela. E dessa missão o anjo não pode sair. Isso quer dizer que o anjo não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Então, o anjo foi criado com a missão de determinadas missões, né, de todo tipo, como nós vimos no vídeo passado. Tem missões que estão ligadas ao mundo físico, aos humanos, e missões que estão ligadas ao mundo espiritual. E isso está no vídeo anterior.
mas quem não viu não tem problema. Então tem anjos em todos os níveis, com todo tipo de missão. E não tem livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio e não encarnam e nunca vão ser almas. E as almas, elas não são anjos e elas têm livre-arbítrio e entram no mundo físico, encarnam, entram nas reencarnações, têm livre-arbítrio e justamente esse livre-arbítrio é que estabelece essa hierarquia na reparação das almas, né? Se chama Tikkun. Tikkun seria um equivalente de karma, né? Tikkun seria uma reparação. As almas teriam, nas encarnações, elas teriam o livre-arbítrio com a finalidade de alcançar uma reparação, alcançar uma perfeição, alcançar uma redenção, mas ainda assim nunca vão virar anjos. Podem chegar a um ponto de perfeição bastante elevado. Porém, né, quem viu o vídeo anterior, nós falamos em hindu, por que eu tive a ideia de fazer essa complementação? Porque no vídeo anterior nós falamos de duas figuras, né, dois personagens bíblicos, um da Torá e o outro do Taná, que é Enoque e Elias, o profeta, que adquiriram a missão de anjos. Porém, tem uma condição, tem um complemento aí, não é só isso. Eles não morreram. A morte deles não está relatada. A morte de Enoque não está relatada na Torá, a morte de Elias, o profeta, não está relatada no Taná, mas fala muitos personagens, a maioria dos personagens da Torá e do Taná não tem a morte relatada, mas esses dois têm um complemento, eles foram arrebatados. Os dois, se vocês forem dar uma busca, vocês vão ver que os dois, eles não relata a morte, relatam arrebatamento, eles foram arrebatados. Então, assim, eles não viraram anjos, né? Eles foram arrebatados para cumprir missões semelhantes às missões dos anjos, sendo que Enoque adquiriu uma missão muito espiritual, né? Tanto que recebeu o nome de Metatron, quer dizer, para além do trono. O trono é uma metáfora em Ezequiel, e Eliyahu Hanavi recebeu uma missão de estar atento às necessidades extremas dos seres humanos, tanto que ele pode tomar formas humanas diferentes, aparece, desaparece, está no vídeo anterior. Mas isso não quer dizer que essas almas viraram anjos. Isso quer dizer que essas almas foram arrebatadas e receberam missões semelhantes às missões dos anjos, com determinadas funções que eles têm que cumprir. Outra coisa, só para finalizar, uma curiosidade. Anjo em hebraico, a palavra anjo em hebraico é malar. E malar é a mesma palavra de mensageiro. Então, o anjo é um mensageiro. Não se deve também, uma outra confusão que se faz também mais no mundo ocidental, na cultura ocidental, fazer oração para anjo. Não se faz oração para anjo. Porque o anjo, fazer oração para anjo é uma idolatria, né? É um politeísmo. Então, assim, se o anjo é um mensageiro,
ele pode ser um portador da oração, mas a oração não pode ser dirigida a ele. Ele pode ser um portador da oração, mas apenas a unicidade. A unicidade que todos sabem qual é, a unicidade do Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Apenas a oração deve ser dirigida apenas à unicidade. E o anjo funciona como mensageiro. Bom, essa é a mensagem de hoje que eu gostaria de complementar, mas acabou sendo uma informação completa mesmo para quem não viu o vídeo anterior, mas recomendo para completar, né, quem teve interesse nisso, dá uma olhada lá, faz uma busca no meu canal, Elias, o Profeta no Mundo Físico, e Enoque, é o título. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, comentar e se inscreverem para o canal ter visibilidade. O canal tá muito minguado, quer dizer, ele tem pouca visibilidade, porque eu conto apenas com aqueles que de fato têm interesse nesse assunto, mas existem pessoas que têm interesse nesse assunto, mas não têm a visibilidade porque não aparece no cardápio. Para ele aparecer no cardápio, ele precisa ser curtido, ele precisa ser comentado. Então, eu peço ajuda nesse sentido, né, de dar mais visibilidade ao canal àqueles que curtem. Tenho recebido muitos retornos positivos e agradeço por eles. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ficarem assistindo até o final e até o próximo vídeo, que não vai demorar. Tchau!